Vamos falar um pouco aqui do rei Davi, um homem, um personagem bíblico que todos admiram, né? E sabe muito sobre Davi. Às vezes podemos chamar de profeta, que soa um pouco estranho, né? Chamar ele de profeta, mas esse não é o tema. Se quer, todos conhecem o Salmo 24, né? Que Davi escreveu. Aí tá os seus dons proféticos. Mas eu quero falar de uma notícia repentina, uma notícia inesperada que ele recebeu e ele tinha que tomar uma decisão muito rápido. Então vamos ver qual foi a decisão que o rei Davi teve que tomar dentro de segundo, questão de segundos, minutos. Aqui em 2 de Samuel, capítulo 15, e o versículo 13 disse: E então um mensageiro chegou e disse ao rei Davi: O coração dos homens de Israel voltou para servir Absalão. Diante desta notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: Levantemo-nos, pois, e fujamos. Doutra maneira, certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda a fio da espada. O versículo 23 disse: E toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz enquanto o exército passava. O rei Davi atravessou o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele, e foram na direção do deserto. Então nós vemos que Davi recebeu essa notícia inesperada e ele tinha que tomar uma decisão repentina. O seu filho, diga de passagem, era o filho que ele mais amava, ele queria muito Absalão. E Davi, para evitar um confronto com seu filho, para evitar a morte do seu filho, com certeza o seu filho ia morrer, porque Davi contava com um exército muito preparado. Ele tinha 600 homens que faziam a sua guarda oficial e eram homens preparadíssimos. Então Davi, para não ver o seu filho sendo morto pelo seu exército, ele teve que tomar uma decisão rápida. Ele fugiu, ele deixou o palácio real. Imagina, ele deixou o palácio real e disse o versículo 23 que ele fugiu para o deserto. Aí outro salmo que diz que ele subiu o monte das oliveiras descalço e chorando, né, a causa da rebelião do seu filho Absalão. Agora, se nós vamos para o Salmo 3, um salmo de Davi quando teve de fugir de Absalão, seu filho. Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores. Numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus jamais os socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois o Senhor me sustém. Então nós vemos que mesmo diante dessa perseguição, Davi escreveu esse Salmo 3, que está aí no Vale de Cedron, não está muito longe, né, do Palácio Real, está perto do Palácio Real. Então nós vemos que Davi, ele estava confiado, ele sabia que Deus ia devolver, né, o Palácio Real, a direção de Israel ia estar nas suas mãos, porque ele não tinha essa ambição pelo trono, pelo reino. Ele sabia que Deus tinha colocado ele ali. Então ele tomou essa decisão rápida, a decisão que não podia pensar muito, para proteger a vida do seu filho Absalão. Ele teve que deixar tudo. Ele deixou 10 concubinas aí para cuidar o palácio real e fugiu para o deserto. E ele ainda, nessa fuga, ele ainda pôde escrever o Salmo de número 3, que fica aí no Vale de Cedron, está perto aí, está cerca do muro de Jerusalém, o muro que cercava a cidade. Então
E aí cerca mesmo está, ironia do destino, está aí um monumento, né, que foi feito em homenagem a Absalão, está aí do lado do Vale de Cedron. Que passar ali vai poder conhecer o Vale de Cedron, vai conhecer também o monumento feito em homenagem a Absalão, que futuramente veio ser morto por o próprio Joabe, né, o general que fazia a guarda do rei Davi. O final de Absalão foi triste, mas Davi, usando a sabedoria de Deus, ele não sujou as suas mãos de sangue com o seu próprio filho, porque ele amava